você ouve falar de uma mulher grávida que não planejou a gestação e por isso está tentando impedir a formação e o nascimento daquele bebê, o que te vem à cabeça é: não tenho lugar de fala para me intrometer nesse assunto, ou meu corpo, minhas regras, esses chavões feministas que visam empoderar a mulher? Ou você consegue enxergar que não se trata do corpo da mulher, mas de uma outra vida, indefesa, que não tem voz? Já parou para pensar quem pode defender esse ser humano que ainda nem nasceu, quando a própria mãe está perdida ou sequer se importa com ele? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou falar do movimento de jovens que perceberam a contradição nesse discurso feminista pró-aborto e decidiram abraçar a causa da vida, da defesa da vida. Vou mostrar as ações que eles propõem em apoio a gestantes e seus bebês e as denúncias que fazem do que já classificam como fetofobia. Essa semana eu recebi o link de um site que se chama Salvamos Vidas. O mesmo grupo de voluntários que mantém esse site criou um perfil no Instagram numa data bem significativa, o Dia das Mães, e usou uma estratégia simples de divulgação. Explicou que aquela era uma ação de defensores da vida e pediu que todas as pessoas que se identifiquem contrárias à cultura da morte de bebês no útero das mães marcassem um amigo nos comentários. Em poucos dias, esse perfil conseguiu quase 15 mil seguidores, os primeiros 15 mil apoiadores da causa. E a apresentação do perfil traz uma frase que induz a reflexão e a participação. Diz assim: descubra como salvar vidas de bebês em todo o Brasil e apoie mães que decidem não abortar. O site salvamosvidas.com.br, vinculado a esse perfil do Instagram, instiga as pessoas a conhecerem mais sobre essa cultura de destruição de fetos e pergunta, por exemplo, se você sabe o que o lobby abortista é capaz de fazer no Brasil. Na sequência, eles explicam o motivo da criação desse movimento nacional em favor da vida, que é a iniciativa de uma estudante de medicina de Belo Horizonte com a ajuda de alguns amigos. A Gazeta do Povo publicou uma reportagem sobre esse movimento Salvamos Vidas e entrevistou a criadora do site, a estudante de medicina Flávia Campagnucci, de Belo Horizonte, como eu disse, e ela revelou o porquê de ter arregaçado as mangas e abraçado essa causa. Ela diz o seguinte: não consegui mais ficar alheia à necessidade de uma articulação nacional entre jovens que são favoráveis à vida desde a concepção. E ela falou que ficou chocada quando soube que os grupos feministas bancados por grandes financiadores, que ela chama de indústria do aborto, chegam a fretar jatinho para levar mulheres grávidas de uma cidade para outra e assim garantir que o aborto seja realizado. O projeto é focado em divulgar que existem casas de acolhimento a gestantes em todo o país, mas busca também apoio a essas casas de acolhimento, porque falta dinheiro, elas vivem de doação, e faltam também profissionais ou voluntários para atender as gestantes e os bebês depois que eles nascem. Para descobrir como ajudar, você pode buscar informações lá no perfil do projeto Salvamos Vidas no Instagram. Eles não estão só pedindo dinheiro, não. Eles oferecem um livro com artigos recheados de argumentos a favor da vida, artigos que depois você pode usar as informações desses artigos, né? Você pode usar em conversas com amigos ou eventualmente com uma mulher que se descobre grávida sem ter planejado e chega a cogitar a ideia de abortar o bebê. O lucro com a venda dos livros é que é revertido para ajudar essas mulheres nas casas de acolhimento. Segundo informa o site, cada 5 livros vendidos garantem um ultrassom. Esse é aquele exame de extrema importância não só para a saúde da mãe e do bebê, mas também porque desperta a conexão da gestante com o filho, ainda em formação. Ver na tela do computador do médico a imagem daquele embriãozinho, às vezes ainda do tamanho de um feijão, mas já com batimentos cardíacos, desperta a responsabilidade sobre gerar uma vida. Isso muito antes de a mulher sentir o bebê se mexendo na barriga. E o ultrassom é o início do pré-natal, que é aquela série de consultas e acompanhamentos médicos
fundamental para garantir a saúde da mãe e o desenvolvimento do feto. O site traz também outras realizações que são possíveis de fazer com a venda dos livros, como a compra de cestas básicas e fraldas para ajudar as mães dos recém-nascidos nessas casas de acolhida. E tem também depoimentos emocionantes de mulheres que chegaram a pensar em tirar a vida dos próprios filhos e hoje são gratas pela acolhida que receberam, pela orientação que receberam e assim por terem conseguido salvar, segundo elas mesmas dizem, suas próprias vidas, além da vida dos seus bebês. E tem fotos de vários deles com a descrição de como são saudáveis e quanta alegria trazem às mães e às famílias. Esse e outros movimentos pró-vida têm mais um objetivo: desmascarar mentiras que vêm sendo contadas há anos em blogs e sites feministas de cunho abortista que fazem parecer que retirar um feto do útero de uma mulher é um procedimento seguro. Jovens casais que se descuidaram, não planejavam uma gravidez, mas acabaram caindo nessa, fazem buscas na internet para descobrir como fazer aborto. E aí descobrem informações sobre clínicas clandestinas de aborto e também sobre pílulas abortivas, que podem ser compradas sem qualquer prescrição médica, sem qualquer acompanhamento, em farmácias também clandestinas. Precisam saber que esse é um comércio ilegal, criminoso. Muitas mulheres, no desespero, acabam comprando essas pílulas sem saber a procedência e tomam sem qualquer orientação médica. Veja a contradição dos grupos que apoiam as mulheres que fazem isso quando falam de remédios sendo usados na pandemia. Eles rejeitam remédios que são usados há décadas para tratamento de outras doenças e que estão sendo testados com bons resultados por médicos nos pacientes que têm sintomas iniciais, dizendo que não são remédios seguros. Isso apesar de inúmeras pesquisas já comprovarem eficácia e segurança no uso desses remédios em baixas doses com acompanhamento médico, se usados nos primeiros dias de sintomas. Aí esses mesmos grupos ficam estimulando mulheres, às vezes até bancando mulheres grávidas a tomar pílulas abortivas para se livrar dos seus bebês como se fossem uma roupa velha que não precisa mais ser usada. E sem alertar para os riscos à saúde. Aí sim, alertar que são remédios sem nenhuma segurança comprovada. A página Salvamos Vidas levantou que só no ano de 2020, em plena pandemia, foram realizados mais de 100 mil abortos no Brasil. Um outro movimento que também tem perfil no Instagram reúne estudantes americanos pró-vida. O Students for Life divulga que lá nos Estados Unidos, onde leis estaduais autorizam a prática do aborto, a cada dia 972 bebês em formação perdem a vida porque as mães permitiram. Muitas mulheres não têm informação, não só não sabem se cuidar para não engravidar, como não conhecem as leis do país. Aqui no Brasil, por exemplo, o aborto é crime, com raras exceções, como no caso de risco de vida para a mãe ou de mulheres que engravidaram depois de sofrer um estupro. Mas a lei não pune aquela mulher que decide doar o filho, colocar o bebê em adoção. Isso pode ser feito, ser comunicado às autoridades das varas de família ainda na gestação, antes de o bebê nascer. Ele não vai ser abandonado, pelo contrário, vai ser acolhido já na maternidade e colocado em adoção. E há milhares de famílias dispostas a adotar crianças. O movimento de estudantes americanos pró-vida, o Students for Life, realiza ações de conscientização, palestras e divulga muito material na internet que pode ser compartilhado e assim ajudar pessoas também defensoras da vida a entrar nessa corrente para abrir os olhos de mais gente para essa causa. Olhe como é impactante quando somos confrontados com a realidade. Veja essas postagens. O direito de uma criança de não ser assassinada não é negociável. Ou essa outra. Nunca me peça para ficar quieto em relação a aborto quando isso já matou 1/4 da minha geração. Também há alertas importantes para que as mulheres fiquem atentas aos nomes de alguns medicamentos,
como remédios vendidos como pílulas para regular ciclo menstrual atrasado. Não passam de uma tentativa de burlar a fiscalização e as leis. É um nome mais brando para pílulas abortivas. Termino com mais uma das mensagens divulgadas por esse grupo de estudantes americanos pró-vida. Precisamos salvar o planeta para nossas crianças e não salvar o planeta das crianças. A vida é o nosso bem maior e quem teve a chance de nascer agora tem a chance de lutar para que outras vidas sigam o seu rumo natural, se formem na barriga da mãe e venham ao mundo em segurança. Caminhos para defender a vida desde a concepção há muitos. Ajude a divulgar. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, acesse também o Instagram do perfil Salvamos Vidas, o Students for Life, que é o movimento americano. Ajude compartilhando os conteúdos, divulgue essa causa e deixe seu comentário. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, me acompanhe só pelas redes sociais, eu te convido a vir para a Gazeta. Nesse código que aparece na tela tem uma promoção e nessa promoção você vai ter acesso a todo o conteúdo que é exclusivo de leitores, artigos escritos por mais de 40 colunistas, por um mês pagando apenas 99 centavos. Depois a assinatura sobe um pouco, vai para R$ 21,90, mas você continua tendo acesso a um conteúdo de qualidade, vídeos, podcasts, toda a cobertura jornalística e esses artigos exclusivos de muitos, dezenas de colunistas. Te espero lá na Gazeta.